A aplicação da pena de morte nos Estados Unidos está de novo sob escrutínio, depois de, em janeiro, o estado do Alabama ter utilizado pela primeira vez gás nitrogéneo na execução de um recluso no corredor da morte. Os Estados têm vindo a procurar métodos de execução alternativos, uma vez que os medicamentos para as injeções letais se tornaram escassos. Mas ainda não se chegou a um consenso sobre qual a forma de execução considerada mais humana. Robin Mayer, do Centro de Informação sobre Pena de Morte. Alguns estados estão a considerar o regresso ao pelotão de fuzilamento. Outros estão a considerar a eletrocução. Nenhum método de execução deve infligir dor e sofrimento gratuitos, e é isso que os estados têm como padrão. A injeção letal falhada do estado de Idaho, a morte de um assassino em série no mês passado, motivou novos apelos da União Europeia para que os Estados Unidos seguissem uma tendência mundial e abolissem a pena de morte. Em 2022, cerca de 55 países em todo o mundo permitiam a pena capital. Peter Stano, da União Europeia. A pena de morte não tem efeito dissuasor sobre a criminalidade. Antes, pelo contrário. O que eu quero dizer é que continuam a ser possíveis erros judiciais que são irreversíveis. Há sinais de que a maré está a mudar. 27 dos 50 estados norte-americanos mantêm a pena de morte nos seus sistemas judiciais, mas apenas 5 deles executaram pessoas no ano passado, condenando à morte um total de 24 pessoas. E o apoio público à pena de morte para assassinos condenados entre os democratas tem diminuído constantemente nos últimos anos, de acordo com as sondagens Gallup. No ano passado, apenas 32% dos democratas eram a favor da pena de morte, em comparação com 81% dos republicanos. Austin Sarr é professor de Direito na Universidade de Amherst. As preocupações com a equidade, a igualdade e a justiça simples, penso eu, estão a impulsionar esta mudança na conversa nacional. Embora reconheça as preocupações dos que querem abolir a prática, citando a crueldade e a possibilidade de haver um inocente no corredor da morte, Robert Blecker, professor da Faculdade de Direito de Nova Iorque, não vê a pena de morte a desaparecer completamente. A única justificação moral para a punição é a retribuição. É porque algumas pessoas cometem crimes tão hediondos, com uma atitude tão desprezível, que merecem simplesmente morrer. Como candidato presidencial em 2020, Joe Biden prometeu abolir a pena de morte, mas durante a sua administração tem havido algumas inconsistências, dizem os analistas. O Departamento da Justiça declarou uma moratória sobre as execuções federais em 2021, mas deu luz verde a processos capitais para atiradores em massa em Pittsburgh, Pensilvânia e Buffalo, Nova Iorque. O ex-presidente republicano Donald Trump, que está a tentar um segundo mandato, sugeriu que a pena capital fosse aplicada a traficantes de droga. No entanto, historicamente, a pena de morte não tem sido uma das principais preocupações dos eleitores americanos em anos eleitorais.